Como sempre, senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, aos excelentíssimos senhores vereadores, a quem nos acompanha do plenário, quem nos acompanha pela TVL, muito boa tarde. Quero começar o pronunciamento destacando atividades culturais, em especial do Museu de Arte de Blumenau, que abre um edital internacional para as exposições do ano de 2018. É um edital de exposições temporárias, onde o Museu de Arte de Blumenau, reconhecido, vereador Mantal, internacionalmente, abre suas portas à comunidade blumenauense. Desde 2011, quando começaram as exposições temporárias, já houve 38 temporadas de exposições, com 178 exposições diferentes, reunindo 429 artistas provenientes de 34 cidades diferentes, 16 estados e 5 países. E também ainda divulgando o trabalho cultural do município de Blumenau, quero cumprimentar o coro Camerata Vocali, que fará um concerto festivo em comemoração aos seus 40 anos de história. Será na próxima segunda-feira, dia 30, às 20 horas, no Teatro Carlos Gomes. É um coro fundado em 1977 pelo maestro Telmo Elias Locatelli e que merece o nosso reconhecimento, nossos aplausos, por celebrar 40 anos de atividades. Hoje ele é regido pelo maestro Anderson Nascimento. Ainda quero falar que houve hoje uma audiência pública do Observatório Social. Observatório Social que nos auxilia na função de fiscalizar o Poder Executivo, fiscaliza o Poder Legislativo, fez uma audiência onde houve uma prestação de contas do secretário Paulo Costa, uma prestação de conta do Governo Executivo Municipal, e também foi eleito o novo presidente, que assumirá a partir do próximo ano, que é o Jorge Lobe, que é um conselheiro da OAB. Então, nossos cumprimentos ao Jorge Lobe, que assumirá a presidência do Observatório Social, e também ao Avelino Lombardi Júnior, que deixa o cargo do Observatório Social a partir do final deste ano. Vereador Entes Mantal propôs a Semana da Reforma Luterana, e antes de entrar nesse tema polêmico, eu quero lembrar uma frase aqui de Lutero, só a conclusão de um pensamento que ele diz assim: a verdade a qualquer preço. E aqui nós temos que estabelecer a verdade. Vereador, sociedade, a quem nos acompanha, nós temos que procurar a verdade a qualquer preço. E eu não tenho dúvida que a intolerância é a geradora dos grandes males da sociedade. A intolerância gera guerras, gera conflitos, gera problemas familiares, e quando todos discutem um tema tão importante, tão relevante, onde dividem opiniões da sociedade, eu prefiro o caminho do diálogo. Eu acho que os extremos, sinceramente, vereador Caminha, os extremos às vezes beiram as patologias. O fundamentalismo beira a patologia, o ativismo exacerbado também pode beirar a patologia e não constroem a sociedade que nós queremos e que ninguém quer. A violência. Eu, por exemplo, cheguei aqui hoje, eu votei favorável à moção de repúdio e fui ofendido aqui gratuitamente por dar a minha opinião. Quando é proposto alguma coisa aqui, nós temos 3 opções. Um é votar favorável, outro votar contra e outro se abster. Eu acredito que essas moções são muito mal encaminhadas. E houve um encaminhamento talvez equivocado. E eu digo por quê. Quando se passa um projeto de lei nessa casa, ela tramita nas comissões, tem um parecer jurídico, ela é avaliada por diversos vereadores até chegar no plenário. Eu falei ao Pedro Machado, do Santa, que estava aí, que, na verdade, deveríamos suprimir a moção de repúdio. Primeiro, porque ela não é prática. Ela não serve para absolutamente nada. Ela não tem uma aplicação prática. Então, nós só geramos... Se serve para alguma coisa, pelo menos foi para gerar o debate. Agora, não tem uma aplicação prática a moção de repúdio. Eu detesto votar moção de repúdio. Agora, eu também não consigo me abster. Eu tinha que ter uma posição. E a minha posição aqui tem que ser clara,
tem que ser verdadeira, tem que ser honesta, e eu pretendo trazer a verdade a qualquer preço. Ao preço do elogio, ao preço da crítica, da vaia, da consideração, ou a falta dela, e até mesmo ao preço de ser ofendido aqui gratuitamente. Eu defendo a liberdade civil, eu defendo a liberdade intelectual, eu defendo a liberdade religiosa. Eu acho que cada um tem que ter a sua opinião. Quando esta moção de repúdio, que eu digo mais uma vez, sem aplicação prática, vem a esta casa, nós não tínhamos conhecimento do fato. Eu, particularmente, não tinha. E eu acho que, para se construir isso, deveriam sim vir aqui. Os professores que propõem isso na escola, deveria haver um representante dos pais dos alunos para dizer o que ele pensa, vereador Ito. Por que não vem aqui um pai de aluno, um representante da APP, para dizer, olha, eu acho que é honesto que os nossos filhos discutam isso na escola, eles estão trabalhando num processo pedagógico, num processo educacional, e apoiamos esse tipo de atitude, ou que venha, não queremos que nossos filhos participem disso. Eu, por exemplo, fui presidente da Fundação Cultural, jamais cerceei qualquer tipo de manifestação na Fundação Cultural. Que essa manifestação aconteça na Fundação e vá quem queira. Eu conversei, por completa ignorância mesmo, eu procurei auxílio em diversas pessoas que sabem mais do que eu sobre o assunto. Concedo a parte a Vossa Excelência antes de eu continuar. Com autorização do orador, vereador Ito. Vereador, perfeitamente. Os pais dos alunos e os próprios alunos envolvidos. É lamentável que um tema desse chegou aos extremos na internet. Aqueles alunos que acabaram de sair daqui agora, ajudaram a montar todos os 4 temas que vão ser debatidos lá no dia 14, estão sendo ameaçados, xingados na internet, infelizmente, devido àquele nosso requerimento. Eu acho que o mais correto, vamos lá ouvir os alunos, vamos ouvir os palestrantes, e assim nós vamos fiscalizar. Tem um Código Penal, em cima disso, tem a lei contra andar nu ou algo parecido, tem a lei do Código Penal. Então eu acho que o debate é válido, só que temos que ter o respeito. E sabemos lá que é alunos do ensino médio, gente. É simplesmente palestras. Então, eu acho que vamos sim lá fiscalizar, acompanhar, para que futuramente a gente possa trazer para um debate coisas sadias e explicar para a população realmente os dois lados. Mais 1 minuto e meio, por gentileza, senhor presidente. Mais 1 minuto e 30, Vossa Excelência. Então, continuando aqui, em relação às famílias, eu concordo muito com o que disse o vereador Bruno, que as famílias podem se formar por amor, por afetividade, por respeito, por tolerância. E isso é uma decisão de cada um, cabe ao livre-arbítrio de cada um. Eu, por exemplo, já fui aqui também criticado como chamado de homofóbico, não tenho preconceito com absolutamente ninguém. E, aliás, para mim, raça é humana, só essa. Não tem outra raça, é todo mundo igual, absolutamente igual. Eu não consigo utilizar o termo de preconceito racial, porque raça é uma só, somos todos iguais, absolutamente iguais. O vereador Lanzarin invocou aqui a natureza, e somos absolutamente todos iguais e ponto. Agora devemos respeitar a opinião de cada um, devemos aceitar, se não puder aceitar, tolerar. Agora, eu quero dizer que eu votei contra, porque eu acredito, e baseado na opinião também de pedagogos, psicólogos, gente mais preparada do que eu, que esse tipo de tema não deve usar a escola como plataforma. Use-se esta casa, vereador Almir, nós liberaremos o plenário desta casa para discussão, faça-se na Fundação Cultural e convide a sociedade. Agora, talvez a escola não seja o foro adequado. Quando nós vemos, e falamos de um país aqui diversas vezes, de um país onde falta educação formal, língua portuguesa, história, matemática, para formar a capacidade intelectual do nosso país, nós devemos reforçar que a escola seja um local de educação formal, a educação a gente recebe em casa, e que esse tipo de tema, por enquanto, deva ser debatido fora das escolas. Era isso na tarde de hoje, senhor presidente.